Ah, sim, Donald Trump parabenizou Pudim de Pinga no dia do seu aniversário. A reunião foi tão maravilhosa que agora pode-se dizer que Donald Trump e o Zé Cachaça são amigos inseparáveis desde o berçário, quase gêmeos siameses separados na maternidade. Mas a grande verdade mesmo, é que hoje é dia 28 de outubro, terça-feira, e o Brasil continua com o tarifaço Xande no lombo e todos os sancionados continuam sancionados. E o máximo que o Zé Cachaça conseguiu foi marcar uma próxima reunião. Aliás, foi citado reuniões, no plural. E no dia do aniversário do cachaceiro, ele falou tanta bobagem em relação à reunião que aconteceu com ele e Donald Trump, que eu acho que se existia qualquer predisposição de Donald Trump reconsiderar, foi pelo ralo no dia de ontem. Fica comigo até o final dessa edição que eu vou trazer trechos das bobagens que Janjo falou e das mentiras que a mídia continua falando, enganando os seus seguidores, mas você será um farol no meio de toda essa podridão. Vou pedir o seu like logo agora no início, que ajuda pra caramba o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho, veja aí se você continua inscrito, se você já é de casa e se você gosta do nosso trabalho, compartilhe esse link aí nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap, você ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Tá bom? Vamos para a pauta, que é para isso que a gente paga a internet. Olha, o dia de ontem foi impagável. Quase tão emocionante quanto o dia da reunião do Pudim de Pinga com o Yankee Malvadão, que agora ele se orgulha de ter apertado a mão. Para mim, no dia de ontem, uma das declarações mais escabrosas que Janja fez no dia do seu aniversário, 80 anos, ele disse o seguinte, ó, aspas, ele sabe que rei morto é rei posto. Ele sabe que Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira e eu ainda disse para ele, em 3 reuniões comigo você vai perceber que Bolsonaro não era nada. Fecho aspas. Sobre isso eu quero comentar que Bolsonaro está vivo. Portanto, ele não é um rei morto. Não é. Embora a gente saiba que exista esse desejo no coração de muita gente malévola aqui no Brasil, de muito partido, de muita autoridade. Né? E eu acho que em 3 reuniões com o Lula, o Donald Trump vai ter muito mais material para comparar o que Lula vai contar da Lava Jato, de sua prisão injusta, de sua perseguição, com os depoimentos da delação premiada de Hugo Carvajal, que, aliás, apareceu ontem na minha timeline desejando também felicidades aos aniversariantes de ontem. Será que o Lula não para pensar, não? Que enquanto ele fala esse monte de mentira, Hugo Carvajal assinou uma delação premiada e está contando tudo e mais um pouco, senhores. Será que ele não pensa? E agora vem dizer que rei morto é rei posto? Não, Bolsonaro não está morto, está mais vivo que nunca. Outra bobagem que ele falou é que Trump terá que suspender a taxação contra o Brasil e as sanções contra ministros, para que uma negociação possa se iniciar. Ele já chegou colocando regra, tá? Eu quero negociar com você, o Yankee Malvadão, mas quem coloca regra sou eu. Olha a empáfia, olha a postura, olha, não é mole não, gente, o cara tá totalmente desconectado com a realidade. E uma das coisas que Lula falou na cara de Trump, segundo o que Lula contou a respeito da reunião, foi que Bolsonaro e seus aliados tinham um plano para finalizá-lo. Finalizar também o Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Essa fala vocês vão ter que ouvir comigo. Prepara aí os tomazinhos e o sal de fruta que vocês vão precisar. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. Pois é. Vocês sabem que o inquérito mais rápido foi concluído foi o de Bolsonaro, não foi o dele. E ele ainda tem a ousadia de falar com a cara mais de pau possível que ele não teve o direito de defesa que Bolsonaro teve. Você entra na cabeça de vocês? Ou seja, para um regime de exceção, que é o que parece que está acontecendo lá no País das Bananas, não é no Brasil não, é lá no País das Bananas, para um regime de exceção, não importa a verdade. O tal do dono do regime virá a público, dirá o que quer, mesmo que se prove em público, que é o que a gente tem feito nas redes sociais, que tudo aquilo que ele falou é mentira, vai ficar valendo a palavra dele. Por quê? Porque todo o regime, todo o administrativo do país está aparelhado. Isso é gravíssimo, gente. Olha que absurdo. E disse ele que contou a Trump que existia esse plano. Nós vimos muito bem a que pitou o tal do teatro mambembe chamado de julgamento, né? Mas isso para os donos do regime importa? Não importa. Aprendam isso.
Ele disse que está voltando para o Brasil muito satisfeito com a reunião que teve com o presidente Trump, que se depender dele e de mim, ou seja, dele Trump e dele Lula, teremos um acordo. Estamos dispostos a fazer com que o Brasil e os Estados Unidos continuem a relação que já cultivamos há 201 anos. Mas acontece que quem foi se juntar com os inimigos dos Estados Unidos foi o país das bananas sob a administração sua, 9 dedos. Foi você que juntou o Brasil em todas as suas gestões. Você e a estocadora de vento juntaram o Brasil aos inimigos do Ocidente. Como assim você vai restabelecer uma relação que você mesmo quebrou? É só para inglês ver, né, pessoal? É só para inglês ver. E o que mais me chama a atenção é o orgulho que ele tem de falar que esteve com Trump, ditou regras, mas não foi ele mesmo que disse que Trump era um neo-M? E agora está todo orgulhoso de ter lá apertado a mão do neo-M? Vocês sabem do que eu estou falando, neonazi? Está todo orgulhoso agora. Isso para vocês guardarem em perspectiva. Ele realmente acredita que Trump não presta. Mas se for para beneficiar os colegas, os amigos do rei, a gente até aperta a mão de quem não presta. A mensagem, pelo menos, que me passou foi essa. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14.700.000 brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. E ele disse mais. Ele se envolveu na história lá de Donald Trump dos Estados Unidos com a Venezuela e disse que o Brasil não quer que haja guerra na América do Sul e que tensão entre Estados Unidos e Venezuela deve ser resolvida na mesa de negociação. Eu não preciso lembrar vocês que na mesa de negociação, Donald Trump e Maduro estão há pelo menos 4 meses e que Maduro ofereceu até os buticos para Donald Trump desde que ele ficasse no poder. Então, Donald Trump disse não ao acordo. Portanto, a mesa de negociação foi virada, meu amigo. Maduro ofereceu tudo que há na Venezuela de riqueza e Donald Trump disse não, porque para Donald Trump o mais importante é a liberdade. Mas parece que Janjo não deu muita confiança para isso, não. E ele já está admitindo, já está pré-avisando que não tem acordo com Marco Rubio liderando as negociações. Abro aspas para ele. Se você coloca para negociar na mesa de negociação alguém de má vontade, não tem acordo. Fecho aspas. Então eu acho que ele já está ali preparado para a realidade, que a mídia insiste em dizer para você
que é outra, mas a gente vai chegar lá, você vai ver a traulitada de ontem. E o Martin de Luca está muito, mas muito ligado em tudo que está acontecendo no Brasil. Quanto àquela declaração de Lula de dizer que se depender dele de Trump, o Brasil e os Estados Unidos reestabelecerão as relações que têm há 201 anos, o Martin de Luca disse, isso tudo depende do Alexandre de Moraes, né? E eu acho que depende mesmo, né? Porque Donald Trump quer a cabeça do ovo que tudo vê e Lula quer livrar a cabeça do ovo que tudo vê. E aí, meu bem, não vai ter acordo, exatamente como não houve na mesa de negociação de Trump e de Maduro. Mike Pence, ele fez uma postagem que eu quase infartei quando vi. Olha só, o Estadão meteu essa no dia de ontem. O Supremo cria o crime de desinformação ao tipificar propagação de mentiras. STF ultrapassa limite entre julgar e legislar. Nenhuma democracia sobrevive quando a opinião depende de sentenças e licenças. E o Mike Pence disse, o Brasil tornou a desinformação um crime e seus juízes tiranos são os únicos árbitros de qualquer que seja o significado deste termo. É a própria nova língua. E quem está falando isso não sou eu, Xandex. Amo ovo. Não sou eu que estou falando. É o Mike Pence. Aquele cara que disse que se as eleições tivessem sido ortodoxas, Bolsonaro ainda estaria no poder. Gente, isso é muito grave. Eu quero ver Xandex mandar prender Mike Pence lá nos Estados Unidos e mandar derrubar a conta dele no X. Só acho. Eu não deixava, Xandão. E o Martin de Luca também comentou uma declaração do Janjo, que veio através do Mauro Vieira. O Mauro Vieira contou que Luiz Inácio Cachaça da Silva se ofereceu para ser o intermediador entre Estados Unidos e Venezuela para que a paz continue reinando na América Latina e sim, o povo venezuelano continue escravizado, continue miserável, continue faminto e que Maduro continue no poder e que aqui no Brasil a gente se pareça cada vez mais com a Venezuela, inclusive na festinha das caixinhas mágicas, que pode dar o resultado que quiser, que o que vai valer é o que o moço lá do tribunal do eleitoral falar. Ele se ofereceu para ser o mediador. O que o Martin de Luca disse, muito obrigada por oferecer, mas nós estamos muito bem. Agora, o mais interessante são os comentários desse post. Eu mostrei que em 2023 o Lula recebeu Nicolás Maduro no Brasil com honras de chefe de Estado, numa eleição que ele não ganhou, que todo mundo sabe que ele não ganhou. Lula sugeriu a Maduro que construísse uma narrativa para que as pessoas retirassem essa imagem negativa da Venezuela. Não importa que tenha venezuelano morrendo de fome, não importa que venezuelano esteja miserável, fugindo em massa do país. O que importa é a narrativa que Maduro tem que construir para continuar no poder. E mandei aqui também os nossos desejos mais profundos é que os Estados Unidos consulte realmente a delação premiada de Hugo Carvajal. A gente espera que a delação de Hugo Carvajal seja consultada em detalhes, sem privar a consciência de ninguém dos detalhes sórdidos, inclusive. É só isso que nós esperamos. Aí, gente, o Humberto Costa e um monte de mídia, mas um monte de mídia, fez uma festa na rede social ontem dizendo que Donald Trump desejou feliz aniversário a Lula, que achou Lula um homem muito vigoroso, cheio de força e tal. Aí ele mostra só esse print. E realmente, o Donald Trump desejou feliz aniversário a Lula, mas eu queria ter a oportunidade de mostrar para vocês um trecho maior do vídeo em que Donald Trump deseja feliz aniversário para o Zé Cachaça. Ele começa dizendo, o jornalista pergunta, você poderia nos contar um pouco sobre como foi a reunião com Lula? E Donald Trump responde, muito boa, tivemos uma boa reunião, vamos ver o que acontece. Eu não sei se algo vai acontecer, mas vamos ver. Eles gostariam de fazer um acordo. Vamos ver. Agora, eles estão pagando, acho que 50% em tarifas. 60%, né? Mas tivemos uma ótima reunião. Aí ele fala do feliz aniversário. Então ele não diz que está tudo resolvido, ele não virou o melhor amigo de Janjo, ele não virou gêmeos siameses separados na maternidade de Janjo. Isto não aconteceu, mas a mídia e gente como Humberto Costa quer convencer você que Trump está tão apaixonado por Janjo, tão apaixonado, que até desejou feliz aniversário. Inclusive, eu vou fazer um vídeo mais tarde, onde eu mostro para você que o Ottone de Paula, meu amigo, o Ottone de Paula disse que Lula entrou no coração de Trump. Você tem noção de onde vai parar a mente dessas pessoas? Mas fica pior, segura aí. Aí,
o Geraldo Alckmin vem a público e ele me deixou com a sensação de que parece que eles estão dispostos a entregar a cabeça do ovo que tudo veio. E eu vou te dizer por quê, mas pode ter sido só um ato falho. Ele disse que o principal passo em relação à relação de Lula e Trump é a retirada da tarifa. Não tem nada desse negócio de retirar a sanção, desmagnetizar todo mundo, desmagnetizar um ou outro. O interesse primordial do Brasil é tirar as sanções. Estou pagando para ver, Alckmin. Aliás, a gente está pagando muito caro para ver. Mas, enfim, eu estou pagando para ver. E você, o que você acha? Você acha que essa fala de Alckmin pode ter entregue mais do que Alckmin desejava? Se você acha que Janjo é capaz de entregar a cabeça do ovo que tudo vê em troca de zerar o tarifaço, digita 1. Se você acha que não, que Janjo é muito fiel aos seus asseclas, digite 2. Capricha aí nos comentários. E o Eduardo Bolsonaro, claro, está estarrecido com tanta coisa que está acontecendo e vendo gente de direita que está acreditando nessa coisa absurda, gente. Ele veio a público e disse: deixa as narrativas de lado, de fato temos vistos seguem, cancelados, sanções Magnitsky mantidas e nem a tarifa tiraram. Apesar de nunca termos pedido tarifas, elas vieram devido ao comportamento autoritário das instituições brasileiras, por isso chamamos de tarifa morais. Porque essas tarifas vieram embasadas no que o tribunal, na pessoa do ovo que tudo vê, fez com as big techs americanas aqui no Brasil. Não foi nada além disso. Então, Janjo não pode querer convencer o Donald Trump, que tem acesso a Elon Musk, que tem acesso a toda a documentação das arbitrariedades do tribunal em relação às big techs americanas. E Eduardo continua: na mesa apenas exposta à incompetência de Lula ajudar o Brasil, ele só ajuda Moraes a legitimar seu discurso, botar a AGU para gastar o dinheiro do pagador de impostos contratando escritórios americanos e mandando seus tentáculos na mídia vender vitória, quando na verdade não há o que comemorar. Ele ainda deixa lá uma anistia já. Eu concordo com o Eduardo, mas ele falou mais, ele fez um vídeo, vamos conferir rapidinho, a gente já está caminhando para o final. Pessoal, falar para vocês aqui, as pessoas têm que ser menos emocionadas. Eu tô vendo político acreditando em narrativa da Globo News. O Tony de Paula. Meus amigos, vamos aprender a analisar os fatos. Olhe para tudo que está acontecendo. O Trump, ele aperta a mão de todo mundo, ele abre diálogo com todo mundo. Ele falou com Kim Jong-un na Coreia do Norte. Ele fala com o Xi Jinping e depois bota mais de 100% de tarifas por preciso em cima de produtos chineses. Principal parceiro comercial dele. Aliás, o livro de fotografias do Trump, quem mais aparece é o Xi Jinping. Então, a gente não pode, a todo momento que ocorre, né, o que está dentro do script da negociação do Trump, né, a parte de entrar numa fase mais aberta, até de elogiar, a gente baixar as armas. As sanções, todas elas seguem. Nenhum visto foi devolvido. A Magnitsky continua aplicada. E a gente está vendo muita incompetência. E sempre a mesma narrativa, né? Toda reunião é a preparação para a próxima reunião. Pessoal, é isso. Aqui, reunião é uma preparação para a próxima reunião. Para não ficar dúvidas a ninguém que segue este canal, eu quero mostrar um micro álbum de fotos de Donald Trump. Primeiro com Putin, depois com o cara do Canadá lá, que eu esqueci o nome dele, aqui com o cabeçudo, cabeça de cebola lá da Coreia do Norte, com o Xi Jinping. Todos os políticos que estão, né, todos os representantes de seus países que estão nesse micro álbum de fotos, estão seriamente sancionados pelos Estados Unidos. Eu não sei onde estão com a cabeça de dizerem que porque Donald Trump tirou foto, conversou e apertou a mão de Janjo e parabenizou de aniversário, que Donald Trump entregou o jogo para o guerrilheiro cachaceiro. Eu acho que isso ainda não aconteceu. E você, acha o quê? Conta nos comentários para mim. Você acha que nós vamos conseguir? Ou você acha que nós vamos ter que engolir essa vitória do pudim de pinga? Porque eu não vejo vitória ainda na fila do pão, tá? Sanção continua, tarifaço continua, infelizmente. E sigamos. Deixa nos comentários pra mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Você pode nos apoiar com qualquer valor. E se você gosta do nosso trabalho, por favor, compartilhe o nosso link nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, que você ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você tropeçou aqui por acaso, se inscreva no canal, dá essa chance pra gente e assine o sininho para as notificações. Ativa os badalos aí, que reza a lenda que toda vez que você faz isso, você recebe as notificações cada vez que a gente faz alguma atividade aqui. Tá bom? Ficando por aqui, pedindo o seu beijo eterno e deixando o meu beijo eterno para vocês no coração. Vamos encontrar ali nos comentários? Vamos tretar? Se discorda de mim, coloca aí, mas me convença. Eu tô aberta a ser convencida. Donald Trump e Lula agora são amigos. Isso.
sim.